Na natureza, todos os corpos, seja mineral, animal ou vegetal, são constituídos de átomos, que são constituídos por três partículas: elétrons, cargas negativas, prótons, cargas positivas, e nêutrons. Sabe-se que, em sua forma natural, os corpos possuem estas três partículas ordenadas de forma aleatória, ou a forma que mais lhes convém. Sempre que fracionado um interruptor, observa-se o funcionamento de um equipamento a ele associado ou o acendimento de uma lâmpada. Por isso, é possível afirmar que pelo equipamento que entrou em funcionamento ou pela lâmpada acesa, está circulando alguma forma de energia que faz com que estes equipamentos entrem em funcionamento. Acionando o interruptor, será forçado uma certa ordem entre as três partículas do átomo, fazendo com que seja criado um movimento das cargas elétricas, geradas por estas partículas. Quando as cargas elétricas sofrem ação de uma força externa, elas se movem, constituindo a corrente elétrica. Então, é possível concluir que corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas no interior de um corpo condutor. As cargas elétricas possuem um sentido de movimento. Dentro do fornecedor de força externa, elas saem do terminal de menor potência, polo negativo, e entram no terminal de maior potência, polo positivo, constituindo assim o que se convencionou de sentido real da corrente elétrica. Unidade de medida de corrente elétrica, ampere, ou seja, A. Unidade de medida de carga elétrica, coulomb, ou seja, C. Intensidade de corrente elétrica corresponde à quantidade de cargas elétricas que atravessa a seção de um condutor no intervalo de tempo de 1 segundo. I igual ΔC dividido por ΔT, ou seja, ampere igual coulomb dividido por segundo. Basicamente, existem dois tipos de corrente elétrica: corrente contínua, corrente com sentido constante; corrente alternada, corrente com sentido alternado. Os corpos possuem uma propriedade de oferecerem uma certa dificuldade à passagem de corrente elétrica. A essa dificuldade que os corpos oferecem à passagem de corrente elétrica dá-se o nome de resistência elétrica. Em função desta dificuldade e do fato de que alguns apresentam maior ou menor dificuldade à passagem de corrente elétrica, os corpos são classificados em 4 tipos. Primeiro, bons condutores, apresentam pouca resistência à passagem de corrente elétrica. Eles são cobre, ouro, metais em geral. Segundo, maus condutores, apresentam grande resistência à passagem de corrente elétrica. Eles são madeira, carbono e outros. Terceiro, semicondutores, se enquadram entre os bons e os maus condutores. Citamos os materiais silício e germânio como exemplo. Quarto, isolantes, apresentam alta resistência à passagem de corrente elétrica. Exemplo, mica, borracha, vidro. Unidade de medida de resistência elétrica, Ohm, cujo símbolo é o ômega. A resistência de um corpo depende de suas propriedades físicas, dimensões, material constitutivo e temperatura do corpo. Em eletrônica, utiliza-se um componente que foi desenvolvido com a finalidade específica de fornecer resistência elétrica, o resistor. Mais adiante serão detalhados mais profundamente os resistores. O desequilíbrio entre o número de elétrons e prótons, existentes entre os dois polos dos corpos, provoca um movimento de cargas elétricas. O responsável direto por estabelecer esse desequilíbrio é chamado de força externa. Essa força externa recebe o nome de força eletromotriz, FM. Os equipamentos que possuem uma força eletromotriz são designados de geradores. Como todos os corpos apresentam uma resistência à passagem de corrente elétrica, os geradores não fogem à regra. Tem-se, portanto, que como os geradores possuem fios, placas, produtos químicos, etc., eles oferecem uma certa resistência interna. Esta resistência interna consome uma parcela de energia perdida para o meio ambiente, geralmente na forma de calor. Com isso, observa-se que a FM total nos terminais do gerador não é a mesma que ele gera. Então a força eletromotriz fornecida pelo gerador é a FM gerada menos a parcela de FM perdida. A essa diferença de FM, damos o nome de diferença de potencial, ou seja, DDP. Assim,
É possível concluir que toda vez que uma resistência elétrica é submetida a uma fonte de energia, a mesma sofre o efeito de uma DDP, obrigando o movimento de cargas elétricas, criando uma corrente elétrica. A DDP também é conhecida como tensão elétrica. Unidade de medida de diferença de potencial, volt, cujo símbolo é V. Após esses conceitos recebidos, pode-se tirar outra conclusão importante para a eletrônica. Ohm é a resistência elétrica de um condutor que, submetido a uma tensão de 1 volt, é percorrido por uma corrente elétrica de 1 ampere. Define-se potência elétrica como sendo a quantidade de trabalho produzido em um intervalo de tempo. Essa definição é muito geral, porém é a que será utilizada no momento. Mais adiante será esclarecido melhor a potência elétrica. Unidade de medida de potência elétrica, watt, cujo símbolo é W. Corrente alternada. É aquela que com o passar do tempo alterna sua polaridade, ou seja, onde estava o positivo passa a ser o negativo e vice-versa. Também denominada corrente AC, como essa forma de corrente varia com o passar do tempo, alguns valores são definidos para nos referirmos a ela. Valor de pico, IP, é o máximo, e max, que a corrente atinge valor de pico a pico, IPP, é o máximo valor que a corrente atinge menos o menor valor. E min, que a corrente atinge. Para a corrente alternada senoidal com valor médio nulo. IPP igual a 2 vezes IP igual, I máximo, menos, I mínimo. Valor eficaz, VF, é o valor de corrente contínua e constante que aplicado a uma carga resistiva, dissipa a mesma potência que a corrente alternada de onde foi calculado o valor eficaz quando aplicada a essa mesma carga. Valor médio é o valor em torno do qual a corrente oscila. Corrente contínua. É aquela que com o passar do tempo não altera seu valor. Também denominada DC, Direct Current, já que não apresenta alternância de polaridade, ou seja, o positivo está sempre no mesmo ponto e o negativo também está sempre no seu ponto inicialmente determinado. Note que o valor médio, também chamado de valor DC, não varia com o passar do tempo. Nesse tipo de corrente não tem sentido de se falar em valor eficaz, já que esse valor é associado a correntes que oscilam.